Olá, buenos dias. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre ortografia, um pouquinho de la acentuação. Para falar sobre acentuação, primeiro a gente precisa entender um pouco sobre a classificação silábica, né? Como é que é feita essa classificação no espanhol. Alguns idiomas marcam sempre a mesma sílaba como sendo a tônica, independente de quantas sílabas essa palavra tem. Já no espanhol, como acontece também no português, isso não acontece. A sílaba tônica pode ser a última, a penúltima ou a antepenúltima. Em espanhol, existe apenas um acento gráfico, e se chama tilde, representado pelo equivalente em português ao acento agudo, ou seja, não existe crase nem circunflexo. Então, nós temos assim esse acento que se chama tilde, e a representação dele é como a nossa representação do acento agudo, mas o nome acento agudo é referente à língua portuguesa. Em espanhol, o nome é tilde. Aqui nós temos a classificação silábica, que é dividida, parecida com a do português. Quando a última sílaba é a mais forte, nós temos ali no número 1, as palavras são chamadas de agudas. Quando a penúltima sílaba é a mais forte, elas são chamadas de graves ou lianas. Quando a antepenúltima sílaba é a mais forte, elas são chamadas de esdrúxulas. E quando a anterior à antepenúltima é a mais forte, elas são chamadas de sobresdúrjulas. Vamos agora, então, às regras de acentuação. Regras de acentuação das agudas, ou seja, aquelas que nós chamamos de oxítonos. Acentuam-se todas as palavras que tenham a última sílaba tônica, desde que elas sejam terminadas em vogais, em N ou em S. Aqui temos os exemplos: coração, café, cantou e bebê. Regras referentes às graves, ou lianas. Acentuam-se todas as palavras que tenham penúltima sílaba tônica. São aquelas que nós chamamos de paroxítonos. Em espanhol, graves ou lianas. Terminadas em consoantes, exceto o N ou S. Então, todas elas que terminam em consoantes serão acentuadas, exceto se ela terminar em N ou em S. Aí, se ela terminar em vogal, então, se terminar em vogal também não será acentuada. Só serão acentuadas as que terminam em consoante, desde que essa consoante não seja N nem S. Temos aqui os exemplos: lápis, móvel e revólver. Regras de acentuação das esdrúxulas. Acentuam-se todas as palavras que tenham antepenúltima sílaba mais forte. Em espanhol, são chamadas de esdrúxulas, como música, teléfono e partícula. Então, como em português, todas as palavras que têm a antepenúltima sílaba como mais forte são acentuadas. Só que em espanhol nós temos ainda os casos que não existem na língua portuguesa, que são chamadas sobresdrúxulas. São aquelas que recebem o acento gráfico na sílaba anterior à antepenúltima. Essas palavras normalmente eram adjetivos que já tinham o acento e quando são transformadas em advérbios, o acento se mantém. Como aqui no exemplo fácil, facilmente. Existem ainda os verbos que, ao receber pronomes, aumentam o número de sílabas e a tônica passa a ser a antepenúltima. Como ali, tráigamelo e escrevendo-mela. Esses casos no português eles não acontecem porque as últimas acentuações da língua portuguesa são a das proparoxítonas. Em espanhol, as outras não têm outros tipos de acentuação. Em espanhol, nós temos esses casos das sobresdúrjulas. Aqui eu trouxe um resuminho dessas regras de acentuação. Llevan la tilde,
né? Tem o desenhozinho ali de como é que é a tilde, né? Parece com o nosso acento agudo. Las palavras agudas, então, se acentuais que levam tilde. Las terminadas em vogal, em N ou em S. Levam tilde las palavras llanas, terminadas em consonante, exceto se essa consonante for N ou S. E palavras esdrúxulas e palavras sobresdrúxulas são acentuadas. Aqui eu trouxe mais um resuminho, porque aí tem outros exemplos, né? Das agudas, tem ali leão, café, sofá, dominó, quizás. Das graves, árbol, tórax. Das esdrúxulas, oxígeno, análisis, ejército. E das sobresdrúxulas, explíquemela, cómpramelo. E ali já ainda tem explicando, né, que esses casos são os verbos no imperativo com o pronome. Agora nós vamos para a parte das atividades. Eu coloquei ali algumas palavras e vocês vão colocar os acentos naquelas que deveriam estar acentuadas e não estão, tá? Copiem no caderno e acentuem as que vocês acharem de acordo com as regras que levam tilde. Pon los acentos donde faltam. Muy bien. Agora, entonces, la atividade. Então, façam essa atividade, que depois eu vou mandar para vocês as correções. Hasta luego!